que aconteceu com o Corinthians, Leandro Quesada? 3-0 contra o Cruzeiro. Dorival falou que não é vergonha. É o modo normal do Corinthians, né? Se a gente achar também que é algo de diferente daquilo que, na média, o Corinthians apresenta nos últimos anos, isso é o normal do normal. Primeira coisa importante, 3-0 ficou barato. O gol do Sinisterra, para mim, eu não vi ele fazer absolutamente nada com o Seria o Mateuzinho. 4-0, né? Seria 4. E podia ter sido 5, 6, 7 se o Cruzeiro tivesse caprichado muito. O Cruzeiro muito mais organizado que o Corinthians, basicamente a gente tem que falar isso. Eu acho que não tem essa história de derrotas boas, mas uma grande lição ficou ontem para o time do Corinthians, né? Se jogar esse futebolzinho aí, perde em Minas Gerais, perde em Itaquera, no placar agregado vai tomar uns 5, 6 do Cruzeiro se não tomar mais. Agora ontem... Mas o Dorival falou que pode cobrar ele, que contra na Copa do Brasil é outra coisa, você viu ele falando adoro isso? O Dorival é uma figura humana fantástica, mas ele vai apanhar agora aqui. Porque ontem o Dorival escalou mal o time, teve a chance de mudar as coisas no segundo tempo e ele fez uma lambança maior do que a escalação. Primeira coisa, ele escalou 3 zagueiros. Quando você escala 3 zagueiros, você perde um cara no meio para armar ou mais um atacante para atacar. Ontem o time ficou todo condicionado no Garro. Então o que o Cruzeiro fez? O Cruzeiro é um time muito bom com a bola nos pés, mas sem a bola tem uma tática incrível, né? Não deixou o Garro jogar. Acabou o time do Corinthians. Porque o Hugo não apoiava e o Mateuzinho também não. Então, chegar nessa reta final de Campeonato Brasileiro tendo que jogar com o Hugo... Então, aí é aquela história... jogador ruim no elenco, uma hora você vai ter que usar. A gente fala isso há muito tempo. Essa é uma frase aí também muito usada pelo Sormani há muitos anos, né? Jogador ruim, uma hora você vai olhar no banco, você vai ter que escalar o cara. Então é melhor não ter. Por exemplo, ontem no banco estavam Kaká e Félix Torres. Quando eu vi o banco de reserva, já comecei a me dar depressão. Eu estou com depressão, inclusive. O Corinthians tem me dado depressão nos últimos 5 anos. Mas, por exemplo, ontem o Arroio, ele entrava na marcação do Mateuzinho na direita e do João Pedro Choca. Então o Mateuzinho e o João Pedro Choca ficaram meio perdidos ali. Ninguém sabia quem era o Arroio, né? E aí a jogada aconteceu do primeiro gol, aconteceu em cima do Hugo do outro lado. Aí no segundo tempo, o que ele fez? Ele fez 3 mudanças, ele colocou o André, colocou o Vitinho, colocou o Carrídio, mas em vez de tirar o Hugo, ele tirou o Angeleri. Então eu falo, o técnico tem o direito de errar, porque ele pensa numa coisa, depois na hora que começa o jogo, a coisa acontece diferente. Mas ele pode mudar 5 vezes durante o jogo. Então foi realmente, além de individualmente o time não estar bem, taticamente uma noite ruim e um técnico que errou bastante em praticamente todas as decisões. Basicamente foi isso que aconteceu ontem no jogo do Corinthians. E o Hugo errou naquele passe, né, que deu o contragolpe também para um dos gols da equipe do Cruzeiro. O Caio Jorge fez 2. Foi o grande destaque da dele. A temporada dele é realmente incrível. Meu Deus do céu. Sormani, o Dorival, ele fala na coletiva que podem me cobrar, porque na Copa do Brasil, nos 2 jogos, a história vai ser diferente, a performance vai ser diferente, vai ser outra coisa. Eu gostaria de saber baseado em que ele está falando isso. É só um mecanismo de defesa ou tem alguma coisa aí? Se fosse o Abel, ele vai dizer, escuta, perdemos também a semifinal, gente. Não vai ter a menor condição, porque o Abel jogou a toalha. Né? Vamos falar disso com a Isa também já. Agora, o que o Dorival faz é mexer com o time. Mexer com o time. Não, a semifinal é outra história, meu companheiro. Agora, aqui pra gente era importante, claro, sempre jogar com o Cruzeiro é importante. É um clássico histórico do futebol brasileiro e tudo mais, blá, 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 blá. Mas semifinal vai mudar. Eu achei a atuação do Corinthians uma atuação bem apática, entendeu? Eu achei. Mas o Corinthians costuma apresentar fora de casa, não é muito mais atropelado. Mas eu acho que fora não. Na semifinal da Copa do Brasil vai ser outro jogo. Pô. Vai ser outro jogo. Você pode ter certeza que a postura do Corinthians não vai ser essa. E outra coisa, né? Tudo bem, o Martins foi expulso, já estava 3-0. Mas um cara não pode ser expulso desse jeito, né? Um cara não pode. Não pode ser expulso assim. Não tem cabimento. E aí eu fico pensando, eu gosto do Martins. O Quesada não gosta e eu gosto dele. O Quesada sempre bateu nele e tem os motivos dele. Agora, pô, o jogador fazer o que ele fez, pô, tem dó, pô. Aí o Quesada falou, podia ter acabado 4, 5, podia mesmo, entendeu? Podia mesmo. Mas eu acho que o final da Libertadores, da semifinal da Copa do Brasil,
A história é outra. Pode ter certeza que a história Ô, é outra. Gui, esse é o Dorival do São Paulo, o que abandona o Campeonato Brasileiro e fica sonhando com a Copa do Brasil, só se fala em Copa do Brasil, Se for, porque é Copa do vai ser Brasil, campeão. é Copa do Brasil, é Copa do Brasil. Vai pegar esse Cruzeiro aí na Copa do treinador Brasil. das Copas. Olha a diferença de ritmo de jogo, né? De comprometimento, né? Olha a diferença. Eu lembro que eu falei isso em algum momento aqui, que o trabalho do Dorival no São Paulo, ele se salva pela Copa do Brasil. Não é nada pequeno, ganhou uma Copa do Brasil, coisa que o São Paulo nunca tinha conseguido. É um título... Pô, o cara ganhou a Copa do Brasil, o trabalho se salva. O trabalho foi bom, pô. Não, O cara foi campeão da Copa do Brasil. Senhor Mano, eu sei, mas... 3 Olha, vezes, inclusive. vou te falar a verdade, senhor Mano. O trabalho do Dorival no São Paulo foi ganhar o primeiro jogo fora de casa só na última rodada. É um trabalho muito, Não dá. muito Tinha um criticável. piloto de É um Fórmula trabalho 1. muito criticável. Tinha um piloto de Fórmula 1 chamado Keck Rosberg. O filho dele correu na É o Fórmula Nico, 1. filho dele é o Nico, né? Nico, é. É, Exatamente. ganhou o campeonato e se aposentou. Exato. Sabe quantas corridas ele ganhou naquele ano? Uma. E ele foi campeão do mundo. Ganhou uma corrida. Uma! Mas ele pontuava sempre. Inclusive, ele corria. A primeira vez que a gente viu falar dele, ele corria lá com o Cooper Não, mas o Corinthians não pontua sempre, não, senhor Mas Mano. não quero dizer o seguinte: o Corinthians está garantido no brasileiro? Vai passar sufoco? Não, pode até chegar. Faltam 3 rodadas ainda a conquistar uma vaga aí para. Não, vai ficar na Sul-Americana. Tudo bem, beleza. E se ganhar a Copa do Brasil, vai para Libertadores. O Corinthians tá com 45 pontos, né? Né? Cara, é um campeonato melancólico. Corinthians tem Botafogo. Sim, mas tá na semifinal da Copa do Brasil, gente. Corinthians tem Botafogo, E a Fortaleza e história vai Juventude. ser outra. Escreve Não, o que eu isso falar. não tenho dúvida. Se jogar o que jogou nas partidas de mata-mata com o Palmeiras, o Corinthians tem uma Eu chance. sei, mas que essa gente Corinthians também fica escolhe lembrando jogo? dessa Escolhe, partida né? Não, que é a pro única... resto da vida. Não, mas é que é a única forma da gente entender se o Corinthians tem condições. Porque, Como é que é, Sandro? Não, se o Corinthians jogar com o mesmo empenho que ele demonstrou nas partidas contra o Palmeiras, ele vai fazer um jogo legal contra o Cruzeiro. Não estou dizendo que ele vai se classificar para a final. Se ele tiver aquela postura, ok. Agora, coisa. se você olhar Sul-Americana, Libertadores e Campeonato Brasileiro, aí esquece. Aí é atropelo, mais um atropelo histórico aí. E outra coisa, vocês acham que a torcida do Corinthians não vai interferir nisso aí depois do jogo de ontem? É isso. E a decisão é em casa, hein? É bom lembrar, né? Primeiro jogo A fora, torcida... segundo jogo em Dia Itaquera. 14, né? A torcida deve ir 10 pro e Parque 10, São Jorge hoje, inclusive, Quesada, porque tem hoje votação da reforma do Estatuto. Não sei se vai ser adiada, se não vai. Eu não sei se eu vou perder meu tempo hoje pra ver isso daí, porque eu vou estar no jogo mas do pode- Santos Internacional. Mas E também é vamos ver. outra Meu perda de Deus tempo, do né? céu, como Não, é. esse Ô, não, louco, essa é uma final de Sim. campeonato. Esse é um puta Ô, jogo. louco. Nada, Falei pra cara. provocar o Sormani. Esse é um puta jogo. O Sormani deve estar O que que é? querendo... Hein, Quesada, o que você acha que vai acontecer hoje? Vai passar essa reforma? Vão adiar essa votação? Qual que é a informação? Tem vários pontos. O que eu acho é o seguinte, a reforma estatutária ela tem que permitir que um dono possa comprar a maior parte do futebol do Corinthians. Se não for isso, esquece, isso daí é um engana-trouxa. Se não for isso, não adianta nada. Vai continuar na mão dos mesmos caras que estão aí desde 1900 e bolinha. Isa, pra fechar o Corinthians, o Tite deu uma tuitada aí esse final de semana. Aham. Falou que tá na área. Você acha que isso vira um fantasma aí pro Dorival? Ah. O Tite no mercado? De certa forma, acho que sim, porque o Tite é um treinador histórico pro Corinthians. Mas é engraçado porque a torcida do Corinthians é bem dividida em relação a ele, né? Pelo menos do meu ciclo social, tem corintianos que gostariam dele de volta por tudo que ele fez pelo Corinthians e tem corintianos que falam, não, muito obrigada, mas depois de tudo que ele fez de ir pro Flamengo e não ir pro Corinthians, depois quase assinar e não assinar, não quer mais de volta. Então, assim, eu acho que ele não chegaria como uma unanimidade mais, como seria num passado, se ele tivesse assumido o Corinthians e não o Flamengo naquela época, mas com certeza é uma sombra, eu acho. Gente, olha, o trabalho do Tite, ele se resume à passagem dele no Corinthians. Tudo bem, ele ganhou uma Sul-Americana com o Internacional, ganhou uma Copa do Brasil com o Grêmio. Ganhou uma Copa América na seleção. E fez umas melhores eliminatórias do Brasil nos últimos... Beleza. Chegou né? na Copa Não, do Mundo, tô só aconteceu o quê? colocando aqui o que Sim, ele fez. sim. A Aí gente chegou na analisa... Copa do Mundo fez o quê? Não, na Copa do Mundo... O trabalho dele- Eu sou muito crítico ao trabalho do Tite na O Copa do trabalho dele é um trabalho no Corinthians. Principalmente 2022. Principalmente, concordo com você. O trabalho dele é dentro do Corinthians. Agora, será que ele tem saúde hoje para fazer isso? Ele disse que sim. Joelho ele tem, viu? Porque ele sofreu uma operação no joelho, né? Já arrumou, Ele né? colocou no Twitter, se tô recuperado, Que tô tá pronto pra pronto. voltar. E o filho dele retweetou, né? O Tele Santana
Ele vai para a seleção brasileira depois de o Flamengo golear, depois de o Palmeiras golear o Flamengo no Maracanã por 4-0. Ele vai para a seleção brasileira. E aí ele fica lá, tal, ele volta e vai para a Arábia, etc e tal, volta, dirige a seleção em 86 também, aí ele vai para São Paulo. Mas ele tinha uma grande identificação com o Palmeiras. Aí ele vai para São Paulo, aí ele faz essa história maravilhosa dentro de São Paulo. Aí quando ele teve um problema de saúde, o São Paulo, ele sai de São Paulo e o Palmeiras contrata o Tele para ser supervisor, uma coisa assim. Eu me lembro do Tele Santana dando entrevistas como supervisor do Palmeiras. Não era mais a mesma pessoa, entendeu? Era uma pessoa cansada. Época do Brunoro, né? Foi na época do Brunoro. Vamos ver o Tite aí, ele vai aparecer. Por mim, pode já assinar com o Tite pro ano que vem. Eu não coloco fé. Eu acho ruim isso daí, entendeu? Ele fazer um troço desse, sabe? Só uma observação rápida. Eu acho. Só uma observação rápida. O Corinthians que o Tite vai encontrar é totalmente diferente daquele... Isso é fato. Então, não pense mas é diferente de qual Corinthians que ele encontrou? Do campeão de quando o Corinthians cai, né? o trabalho do Mano é um super trabalho, o time volta para a primeira divisão, o time ganha uma Copa do Brasil em cima do Inter, inclusive do Tite. Ele pega um Corinthians, pode me ajudar aí, Sormani? Pega um Corinthians, você também. Em reconstrução, né? Totalmente reconstruído. Com o estádio sendo preparado, depois trazendo o Ronaldo... Quer dizer, o Ronaldo já estava, né? Ele veio depois. Hipermarcas colocando um baita patrocínio. O Corinthians era totalmente diferente desse Corinthians. Mas teve um outro Corinthians que ele pegou lá em 2004 para 2005 também. Não. Que também não era tão ruim. Tava com a grana lá da MSI, que lá foi uma grande confusão envolvendo lá o do Alibe e a turma da MSI. O fato é o seguinte, esse Corinthians que o Tite vai receber é totalmente diferente. E corintiano, também não acho que o Tite virá e será o salvador da pátria. Se não melhorar esse elenco aí, cara... Esquece. Mas eu acho que o Tite pelo menos consegue dar um padrão de jogo, consegue organizar um pouco mais a defesa. Ele será chamado por mim de gênio. E consegue pelo menos despertar um pouco de vontade nesses caras para jogar. Porque eu acho que o Dorival tá muito passivo. E outra, no mínimo, ele vai dar uma entrevista melhor que o Dorival. Porque eu já vi o Tite sentar naquela cadeira bravo e pelo menos dar um chilique falando que o Corinthians não pode tomar 3 gols de ninguém. O Dorival perde aí de 3-0 e dá uma entrevista que parece que tá tudo tranquilo, porque vai ser campeão da Copa do Brasil. Eu gosto do Dorival, gosto do Dorival como pessoa, é um cara que me trata bem, sempre que falamos me tratou bem. Dito isso, ele é um cara de liderança passiva. O garçom do restaurante que eu vou ali do lado da minha casa me trata bem pra caramba. Ele é um cara de liderança passiva, ele não é um cara de liderança ativa. Aquele Copa América, Brasil eliminado nos pênaltis. Sim, aquela cena... Né? Que o grupo se fecha e ele fica de fora, assim, ó, querendo entender o que estava acontecendo, isso eu acho que define muito bem como é a liderança do Dorival. É um cara que não é um cara de gritar, de dar palavra muito forte. E eu sei disso até pro vestiário, ele trabalhou no São Paulo durante uma temporada. O problema do Corinthians está longe só de ser o treinador, que Sada tá aqui, sabe muito bem disso, mas esse trabalho do Dorival... Os trabalhos do Tite, gente. 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, não chegou nem na semifinal. Não, ele não foi bem. O trabalho dele no Flamengo foi melancólico. Mas eu acredito que no Corinthians ele e outra coisa, dá liga. Ó, ele tem um empresário chamado Gilmar Veloz. É ele, né? O empresário do Tite. E é rápido. Ele é rápido. Gente, postar um troço desse aí, sabendo que o Corinthians sempre vai estar namorando o Tite, eu acho uma falta de respeito com o Dorival. Eu acho. Eu tô com você nessa. Eu acho. Mas ele falou só dele, né? Ele falou, melhorei, me cuidei. Mas a rede social serve pra isso, né? Podia esperar, né? Ele ficou tanto tempo fora, até o final de temporada, ninguém vai contratar o Tite agora. Quando que ele postou isso? Esse final de semana. 2 dias. 2 dias. Aí o Corinthians perde 3 do Cruzeiro. O que acontece? Mas a culpa não é dele, né? Sim, mas o que acontece? É uma pressão desnecessária em cima do Dorival. Ou talvez seja uma pressão necessária, porque do jeito que o negócio tá, Mas eu te entendo, Sormani. Como a gente tá falando do Dorival, enfim, do trabalho dele. Agora, como faz falta o Hugo Souza, né, pro gol do Corinthians? Muito. Porque o Hugo Souza muitas vezes salva o Corinthians, essa é a verdade. E, coitado, é o Felipe Longo, né, que tá no gol? É um garoto. Né? É um garoto, coitado. Pra você ver as deficiências do elenco. Não tem culpa nenhuma, mas assim, 2 gols fraco, evitáveis, né? Os 2 entendeu? Não, Mas prefiro o Felipe Longo do que o Carlos Miguel. Sabia que ele ia puxar o Carlos Miguel. Eu prefiro o Felipe Longo do que o Carlos Miguel. Pessoal, esse aqui foi o bloco do